Olá, amados, tudo bem? Eu sou o pastor Sidney, sou pastor juntamente com a pastora Célia, da Igreja Apostólica e Profética Águas Purificadoras, lá em Itanhaém, amém? Primeiramente, eu quero agradecer o apóstolo Berg, a apóstola Débora, por esse propósito de 40 dias de jejum e oração. Está sendo edificante, está sendo um tempo maravilhoso, e eu creio que no final desses 40 dias, grandes coisas vão acontecer. Eu creio que os nossos alvos, nossos projetos, nossos sonhos serão alcançados, porque nós servimos um Deus de propósitos, e quando estamos no centro da vontade de Deus, Ele sempre realiza grandes coisas na nossa vida, amém? Então vamos lá, Levíticos 11:44 diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Oh, aleluia! O Senhor é nosso Deus, amado. Ele nos deixou bem claro nesta palavra, a sua ordem é bem enfática, bem definida. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra santificação vem do hebraico kadosh, a palavra kadosh, e do grego da palavra agios, que significa separado. Portanto, nós somos separados por Deus. Mas, pastor, separado do quê? Separado de todo tipo de pecado, de toda imundícia, de todos os desejos desenfreados da carne. Isso é ser kadosh, isso é ser separado. Separado de todo tipo de pecado, de toda imundícia. Daquilo que a nossa carne deseja, coisas do mundo. Nós somos separados por Deus para realizar as suas obras em santidade. Ser kadosh é viver uma vida de santificação, é viver sem se contaminar com as coisas desse mundo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entramos no processo de santificação. Eu aceitei Jesus há mais de 50 anos e ainda estou no processo de santificação. E só vai terminar, sabe quando? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier me buscar. Amém? Muitas pessoas querem ter uma experiência com o Senhor, mas não conseguem porque não buscam a santificação. A grande verdade é que Deus nos criou para sermos como Ele é, como seu Filho é, como o Espírito Santo é. Ou seja, nós temos que ser 3 vezes santos. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo habita dentro de nós. Aí você pode perguntar, mas pastor, será que isso é possível? Claro que é possível, amado. Se não fosse possível, Deus não citava na sua palavra em Hebreus 12:14, que está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. À primeira vista, essa parece ser uma ordem impossível de se cumprir, né? Mas por quê? Porque nós nos sentimos pecadores. A palavra santo tem o primeiro sentido de ser separado para Deus. O Senhor nos chamou, nos separou para vivermos uma vida de santidade, não uma vida de pecado mais. Bendito seja Deus, que Ele nos chamou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Porém, a verdade bíblica é que desde que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Deus nos chama de santo. Portanto, eu sou santo. Vocês são santos. Nós todos somos santos. Somos feitura de Deus, criados para realizar boas obras. Reparem como a maioria das cartas do apóstolo Paulo começa assim: aos santos que vivem em Coríntios, aos santos que vivem em Colossos, aos santos que vivem em Éfeso. Presta atenção, querido, o Senhor, ao nos lavar com o sangue de seu Filho, Jesus, Ele nos purificou, nos santificou. Por isso que Ele lançou todos os nossos pecados no fundo do mar. Amém? Nos separou para Ele, para servir a Ele, assim, nos separou para si, para sermos santos, porque nós fazemos parte
de um povo escolhido de Deus. Oh, aleluia! Nesse propósito foi falado muito sobre construção, sobre materiais necessários para edificar uma construção, um templo. E essa construção é comparada com a construção da nossa vida espiritual, de acordo com os fundamentos da palavra de Deus. Foi falado sobre fundamentos seguros, sobre tijolos da comunhão, sobre alicerces da palavra, sobre tijolos da fé, vigas da esperança, telhados da umidade. Quando falou sobre fundamentos, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Nós temos que estar fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro fundamento da nossa vida, assim como uma construção também. Foi falado também sobre janelas da gratidão, janelas do compromisso, janelas da confiança, janelas da transformação, janelas da alegria. Como é importante um edifício ter janelas, porque é onde entra a luz de Cristo, onde vem as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Porque a palavra diz isso. Todos os sistemas têm a ver com a construção de uma vida espiritual nossa também, segundo os padrões de Deus. Amém? Porque a nossa vida estava totalmente destruída devido aos pecados que estávamos vivendo. E quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo começou a nos reconstruir de novo, a fim do que? De nos levar a uma vida de comunhão com o Pai, com Deus. Amém? E lá no livro de Joel 2,15, diz que devemos procurar fazer jejum, porque através do jejum nós desenvolvemos mais intimidade com Deus. E também onde nós expomos para Deus as nossas necessidades, as necessidades da nossa família. O jejum nos leva a ter uma relação mais profunda, mais íntima com Deus. E, por outro lado, melhora a nossa espiritualidade, porque estamos submetendo, anulando os desejos da nossa carne, anulando o nosso orgulho, anulando a nossa soberba, anulando a nossa falta de humildade para com Deus. A palavra de Deus diz também que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, aos puros de coração. O jejum nos ajuda a receber as bênçãos de Deus que estamos precisando. Amém? Glória a Deus. Lá no livro de Tiago está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? A palavra de Deus nos alerta lá no livro de Crônicas também, que devemos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo, porque vai chegar o tempo, amados. E o tempo está tão próximo que o Espírito Santo será retirado da terra com a vinda de Jesus. Amém? Nós estamos chegando no final desse propósito de 40 dias de jejum e oração. E hoje é o 39º dia. Eu creio que depois desse propósito de 40 dias e oração, a nossa vida não será mais a mesma. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito. E nós somos chamados por Deus para cumprir os seus propósitos. E os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos propósitos. Desde que estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano para a nossa vida aqui nesta terra. Portanto, esse propósito de 40 dias de oração e jejum faz parte dos planos que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar muito sobre janela da santidade. 40 dias. Este número tem um significado muito importante, pois somente 3 pessoas da Bíblia conseguiram realizá-lo. E o primeiro foi Moisés, lá no Monte Sinai, quando recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Está registrado em Êxodo 34, 28. Depois foi o profeta Elias, quando estava vivendo lá numa caverna. Está registrado lá em 1 Reis. E Jesus, antes de iniciar o seu ministério, quando subiu ao monte para orar, Satanás foi ali para tentá-lo. Ele ficou 40 dias em jejum e oração. Amém? Os 3 entraram na presença de Deus, na presença do Pai, em jejum e oração, e alcançaram para seus ministérios resultados surpreendentes de enormes impactos. A unção e o poder exibido por Moisés, por Elias e pelo próprio Jesus foram de grandes impactos nesta terra.
O poder exibido por cada um deles e a comunhão que eles tinham com o Espírito Santo são incomparáveis com qualquer outro ministério até os dias de hoje. Aí você pode perguntar, mas pastor, qual é a verdadeira importância do jejum? Amado, presta atenção, Deus não vê o tamanho do nosso jejum, mas Ele vê a nossa atitude de fé durante o jejum. Porque o jejum é uma prática cuja intenção é que o nosso espírito seja enriquecido e fortalecido pelo Espírito Santo. E quando estamos fortes espiritualmente, a nossa alma é enfraquecida e humilhada diante dos desejos carnais. O objetivo principal do jejum é nos aproximar mais de Deus em santidade e também desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. É também a manifestação do poder de Deus com relação aos nossos pedidos pessoais, aos nossos pedidos familiares, aos nossos pedidos ministeriais. Portanto, o jejum é uma prática espiritual de santificação que nos permite buscar a Deus de uma forma mais profunda, mais intensa, anulando assim as nossas necessidades físicas para podermos nos concentrar e nos comunicar mais com Deus. Amém? Vamos ver o que está escrito ali em Mateus 18:18. Diz assim a palavra: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhes será dada por meu Pai que está no céu. São palavras de Jesus, amado. Ele está dizendo que se dois concordarem na terra, será concordado no céu, e a bênção vem. Hoje nós somos muito mais do que duas pessoas, né? Nesse propósito de 40 dias de jejum. Por isso eu creio que no final nós vamos receber as bênçãos que estamos necessitando. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade, nos chamou para vivermos uma vida separada dos pecados deste mundo. O desejo de Deus para nós é que vivamos uma vida de acordo com os princípios, de acordo com as vontades, de acordo com os padrões, de acordo com os valores de Deus. Lá em 1 Pedro 1,15 diz: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E eu pergunto, você está sendo santo em tudo que você faz na sua vida? Em todo o seu procedimento? Presta atenção, querido. Nós não fomos chamados da nossa maneira errada, em que vivíamos, para continuar vivendo na vida de pecados novamente. Ou como eu fico triste quando alguém conhece o Evangelho, conhece a palavra e volta a comer bolotas de porco lá no mundo. Nós somos resgatados por Deus através do precioso sangue de Jesus para vivermos uma vida de santidade, não uma vida de pecados mais. Portanto, o jejum é uma prática espiritual que nos permite alcançar em Deus os nossos desejos de uma forma mais profunda, mais contundente, mais forte, porque estamos anulando, estamos negando as nossas necessidades físicas a fim de podermos nos concentrar e nos comunicar com Deus. O jejum também é uma grande oportunidade para renovar a nossa fé. Amém? E buscar a orientação de Deus para tudo, como Jesus fazia para fortalecer também a nossa vida de oração. Jesus é o nosso grande exemplo nessa caminhada. Ele jejuava em busca de uma direção, em intimidade mais profunda com Deus. Ele não fazia nada antes, sem consultar o Pai, sem orar a Deus. Jesus nos chamou para vivermos uma vida em obediência à verdade, para vivermos um amor não fingido, amando uns aos outros de coração. A vontade de Deus, amado, é que possamos conservar o nosso corpo de forma santa, honrosa, buscando cada dia mais a santificação. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Portanto, amados, precisamos abandonar todo tipo de pecado. Nós temos uma promessa poderosa da parte de Deus, só que para recebê-las temos que nos purificar. É o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor
a Deus. Oh, amado, veja que o Senhor está dizendo aqui que nós temos que nos aperfeiçoar. Portanto, santificação se torna um processo. É um processo na nossa vida. Por isso, cada dia precisamos matar um gigante que está nos impedindo de alcançar a santificação. Não podemos mais viver nos pecados. Eu estou assim, falando muito sobre isso, porque muitas pessoas estão na igreja, mas continuam um pé na igreja e outro pé no mundo, pecando. O Senhor nos disse: eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Portanto, não somos mais filhos de Belial, filhos de Satanás, filhos do demônio. Hoje somos filhos de Deus, através do sangue de Jesus. Por isso, todos os dias, precisamos olhar para Deus e agradecê-lo pela salvação que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Este processo deve ser diário, todos os dias. Nós precisamos nos comunicar com Deus, nos santificar, porque se a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus, então salvação e santificação andam juntas, amado. Sem santificação você não vai ver a Deus, não vai estar presente no dia do julgamento, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Oh, Pai, oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada de santificação. Fala a verdade, amados. Como é difícil nos separar da vida pecaminosa. Na verdade, a princípio o pecado parece uma coisa gostosa, mas no final ele se torna amargo como fel e cobra muito alto preço. A vida cristã, amado, consiste em transformação, em mudanças, em novidade de vida, em uma nova vida em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Amado, você não pode mais ficar preso no seu passado. O passado passou. A palavra já falou, passou. Então, se o próprio Deus jogou no fundo do oceano nossos pecados, o nosso passado pecaminoso, nós não devemos mais voltar na nossa mente o nosso passado pecaminoso. Presta atenção, amado. Se não mudamos, nós ficamos parados, estagnados, não crescemos espiritualmente. Oh, aleluia! Temos que rejeitar o complexo do eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não, amados, pare com essa conversa. Nós temos que mudar a nossa vida. O trabalho de mudança em você é do Espírito Santo. Sim, ele trabalha dentro de você, trabalha na sua vida. Mas a decisão de cooperar, de querer mudar a sua vida com Jesus é sua, é nossa. O Senhor nos prometeu no livro de Malaquias que Ele abriria as janelas dos céus para todo aquele que é fiel em Deus, fiel na palavra, fiel com a família, fiel com as pessoas. Mas só é fiel aquele que tem fé, aquele que vive uma vida de santidade e de gratidão a Deus. Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida? Que as janelas da santidade, amado, sejam abertas sobre a tua vida de uma maneira abundante. Que você coloque sempre o Senhor na sua vida em primeiro lugar, para que você possa desfrutar de toda a abundância que o Senhor tem para a tua vida. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que esta palavra fique gravada na sua mente, fique gravada no seu coração, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Estou batendo muito nessa tecla, porque você tem que se buscar santificação, amado. Oh, eu quero ver todos vocês comigo lá no céu, no trono de Deus, diante do trono de Deus. Que você seja sempre agradecido por tudo que Deus é, por tudo que Ele fez, por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Amados, a volta de Jesus está muito próxima. Jesus disse, quando ouvires falar de guerras, rumores de guerras, quando a tecnologia se multiplicar grandemente, quando começar a acontecer muitos terremotos, está próximo o fim, porque estes são os sinais dos últimos tempos. E não é tudo isso que nós estamos vendo hoje? Não é isso que você está vendo? A tecnologia, cada dia, ela muda para melhor e vai crescendo. Por isso, amados, procure estar mais na presença de Deus. Busque mais a santificação para a sua vida. Nós não podemos mais brincar com a nossa salvação, porque a volta do Messias está próxima, mais do que podemos imaginar. Amém? Esta é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, nessa live. Agora eu queria fazer uma oração. Então feche seus olhos, se concentre em Deus
Se concentre na sua vida, de como você está vivendo, se você está agradando a Deus, se você está buscando a santificação para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por estar participando desse período de 40 dias de jejum e oração. Por isso eu te peço, fortalece o nosso espírito para que possamos resistir toda influência maligna que se levantar contra nós, querendo nos fazer desistir de acreditar nesse propósito. E eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e agora estamos chegando no final. E eu te peço, Senhor, que os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos projetos, ao final desse propósito, sejam todos realizados, mas que sejam realizados de acordo com a tua vontade e do teu querer. Que após o final desse propósito possamos continuar buscando cada dia mais a sua presença em nossas vidas, que possamos continuar vivendo uma vida de santidade sem se contaminar com os prazeres desse mundo, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos lavou, nos purificou com o sangue de Jesus Cristo para vivermos uma vida de santidade. E agora o Senhor nos tornou uma nova criatura. O Senhor está nos reconstruindo e nos transformando para vivermos uma vida de santidade. Porque quando estávamos no mundo, vivendo nos pecados, a nossa vida foi totalmente destruída pelos pecados. Mas hoje não vivemos mais a nossa vida. Hoje vivemos a vida de Cristo Jesus em nós. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Eu te peço, Senhor, sela esta palavra na mente e no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, que também vai ouvir, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu desejo é que vocês sejam abençoados. Meu desejo é que vocês se tornem santos, irrepreensíveis, em obediência à palavra de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus seja derramado sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.